A União Europeia está regulamentando como que as empresas devem apresentar informações ao consumidor sobre os atributos ambientais dos produtos, incluindo temas como carbono, certificações e autodeclarações. Há pelo menos 2 anos, a União Europeia possui como objetivo empoderar as pessoas a participar da transição verde, protegê-las contra informações enganosas e também o objetivo de fomentar as empresas que são ambientalmente mais responsáveis e mais comprometidas. Algumas diretrizes que tratam desse assunto são o Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, a nova Agenda do Consumidor e o Plano de Ação da Nova Economia Circular. Porém, as autoridades de defesa do consumidor de 2020 para cá têm feito pesquisas para analisar se na prática existem casos de greenwashing. E o resultado foi bem alarmante. 57,5% das informações analisadas não tinham elementos suficientes para identificar a sua veracidade. E 75% das alegações não dava para se entender sobre qual fase do ciclo de vida elas se referiam. Além disso, a União Europeia constatou que os consumidores não conseguem distinguir entre certificações que são dadas por organizações terceiras de credibilidade ou autodeclarações feitas pelas próprias empresas, o que prejudica aquelas empresas que investiram em processos mais sustentáveis e em processos de certificação e verificação sérios e rigorosos. Por essas razões, em março desse ano, a Comissão Europeia apresentou a proposta de Diretiva de Reivindicações Verdes, a Diretiva de número 166 de 2023. Essa diretiva destaca que as informações ambientais têm que ser confiáveis, comparáveis e verificáveis. E, além disso, a diretriz traz que a transparência é a ferramenta que facilita a adoção de produtos tecnologicamente e ambientalmente superiores. Eu vou trazer um panorama geral para vocês sobre algumas informações, algumas exigências dessa diretiva. Em primeiro lugar, ela vai ser aplicada para qualquer alegação ambiental ou green claim, não é aplicada para alegações sociais. E green claim é definido como qualquer mensagem ou representação que não seja exigida por lei, seja um texto, seja uma representação gráfica, sob qualquer forma divulgado, então nos rótulos, o nome da marca, o nome da empresa, uma publicidade, que tenha um contexto de comunicação comercial e que declare que um produto ou uma marca tem um impacto positivo ou não traz nenhum impacto ao meio ambiente ou que é menos prejudicial ao meio ambiente do que produtos concorrentes, tá? Existem alguns princípios que são consolidados por essa diretiva. Eu vou falar sobre algumas novidades em comparação a outras diretrizes que já existiam na União Europeia e no mundo, tá? Com relação à comprovação, a União Europeia quer exigir que toda alegação ambiental seja comprovada através de estudos científicos e de metodologias aplicadas por organizações terceiras. Ou seja, não quer mais permitir autodeclaração das empresas. Necessariamente as alegações ambientais terão que ser analisadas antes de serem inseridas nos canais de comunicação ao público e por certificadoras ou verificadoras reconhecidas, com metodologias reconhecidas internacionalmente. Segundo, com relação ao carbono, a diretiva vai exigir que empresas não façam alegações ambientais baseadas apenas na compensação de carbono ou de gases do efeito estufa. O que quer dizer? Em letras bem claras, a diretiva fala que as empresas elas têm que priorizar a redução das suas emissões e que, priorizando a redução das emissões, elas podem compensar aquelas emissões residuais que ainda, por questões científicas, por questões tecnológicas da época, ainda não podem ser reduzidas. E quando essas informações forem declaradas, as empresas deverão dizer separadamente qual é a quantidade de emissão ainda existente nas suas cadeias produtivas e qual é o percentual dessa emissão que é efetivamente compensada.
Além disso, claro, essas informações também deverão ser comprovadas por certificadoras terceiras que tenham reconhecimento internacional. Outro ponto. A diretiva fala que as empresas devem inserir o consumidor na transição verde. Isso quer dizer que sempre que tiver algum comportamento esperado do consumidor para que haja menos impacto no meio ambiente ou não haja impacto negativo no meio ambiente, as empresas deverão incluir essas informações sobre qual é a ação que o consumidor tem que tomar para proteger o meio ambiente. Então, por exemplo, se a embalagem é reciclável, as empresas obrigatoriamente precisam falar que o consumidor precisa reciclar aquela embalagem e que ele deve destinar a embalagem para coleta seletiva e, inclusive, se informar se na sua localidade existe coleta seletiva disponível. Com relação às microempresas, sobretudo por conta dessa exigência de que toda informação ambiental seja atestada, verificada ou certificada por organizações independentes, terceiras. Há uma grande preocupação de esta previsão criar uma barreira de entrada para as microempresas e prejudique empresas que, de fato, implementam iniciativas ambientais mais sustentáveis, mas que não poderiam declará-las porque não têm capacidade econômica para contratar terceiros, contratar serviços de auditoria, verificação e certificações. Por conta disso, a diretiva prevê que as microempresas não estão obrigadas a cumprir esta questão, esta exigência de ter todas as informações ambientais atestadas por certificações e organizações independentes. Mas, claro, prevê que os Estados-membros devem incentivar, criar caminhos e políticas públicas que incentivem as microempresas a adotar também essas certificações dadas por terceiras partes, tá? Mas, a princípio, as microempresas estão liberadas dessa obrigação. Mais um ponto importante. A diretriz quer evitar, na verdade, quer excluir certificações, selos e informações que sejam baseadas em sistemas de pontuação. Por conta de existir uma multiplicidade de sistemas de avaliação ambiental dos produtos, a União Europeia, a Comissão Europeia, quer que qualquer sistema de pontuação não seja considerado suficientemente fundamentado e, portanto, não possa ser utilizado como informação ambiental. Apenas aqueles sistemas reconhecidos na própria União Europeia, aqueles sistemas públicos com metodologias únicas para produtos ou grupos de produtos existentes na União Europeia, vindo com iniciativa da própria União Europeia, poderão ser divulgados pelas empresas para permitir que os produtos realmente sejam comparáveis pelos consumidores. A diretiva traz as consequências do descumprimento dessas exigências, essas consequências do greenwashing. Hoje já existem normas de defesa do consumidor e normas de concorrência desleal aplicáveis ao greenwashing na União Europeia, assim como já existe no Brasil. Mas a União Europeia quer implementar oficialmente, em termos claros, nas próprias redações das legislações, que greenwashing é uma prática desleal. E que divulgar um rótulo ambiental que não se baseie num sistema de certificação ou que não seja estabelecido pelas próprias autoridades públicas constitui uma prática comercial desleal em qualquer circunstância. Tá? E, além disso, a diretiva empodera as autoridades de defesa do consumidor a, assim que detectarem algum tipo de infração aos requisitos da diretiva, que eles façam uma avaliação e, com base nos resultados, notifiquem as empresas sobre a infração detectada, exijam medidas corretivas eficazes e rápidas e, além disso, que submetam essas empresas a sanções, que podem ir desde multas até casos como confisco, como proibição da circulação do produto no mercado da União Europeia. As multas em valores
de pelo menos 4% do volume de negócios anual total daquela empresa no Estado membro. Então, são realmente sanções severas e que vão ser, claro, adaptadas a depender do caso concreto, da natureza e da gravidade da infração. Por fim, a União Europeia, tendo em vista a multiplicidade de rotulagens ambientais, ela quer limitar ao máximo a chegada na União Europeia de novos sistemas de rotulagem, de novos sistemas de certificação ambiental e de declarações ambientais, tá? Então, ela vai restringir a criação de novos sistemas de rotulagem públicas a nível nacional, a nível regional, e restringir ao máximo a entrada de novos sistemas de certificação de rotulagem ambiental privados. Aqueles sistemas privados que quiserem entrar na União Europeia precisarão pedir aprovação prévia de órgãos competentes que vão ser designados no momento oportuno e necessariamente precisarão representar algum avanço, alguma inovação, algum valor agregado àqueles que já existem na União Europeia. Bom, prazo de entrada em vigor. Na verdade, essa diretiva ela passa por um processo legislativo ordinário. Estima-se que esses processos legislativos dentro da União Europeia demore cerca de 18 meses para chegar ao seu final, que é passar pela revisão da Comissão, do Parlamento, receber contribuições públicas, chegar a um texto final aprovado e depois ser acolhido pelos Estados-membros para entrar em vigor em cada Estado-membro, tá? Então, mais ou menos 1 ano e meio para que todo esse sistema acabe, né? Seja finalizado e realmente entre em vigor. Mas é essencial que as empresas já comecem a se preparar, tá? Por quê? Porque dizem na União Europeia que todas essas previsões têm grandes chances de chegarem ao texto final assim como estão previstas neste momento, tá bom? Obrigada, pessoal. Conforme houver novos andamentos dessa diretiva, a gente se compromete aqui a trazer para vocês as novidades e estamos à disposição para conversar sobre essa diretiva e sobre outras diretivas brasileiras e mundo afora neste sentido.